Pouco importa se mexicanos e norte-americanos chamam de soda ou pop. Essas são as duas populações que consomem a maioria dos refrigerantes do planeta. Vamos falar de números. Em média, todo ano, um típico mexicano ou norte-americano bebe 630 copos de 240 ml de refrigerante. Isso é quase 2 copos por dia. Multiplique por milhões de pessoas que vivem nesses dois países. E depois há o resto do mundo que também bebe refrigerante. Então sim, há uma demanda muito grande e o negócio de refrigerantes é muito bem sucedido. A história dos refrigerantes começa na França do século XVII. Em 1676, uma empresa começou a produzir água misturada com suco de limão e mel. Apenas 5 anos depois, alguns empresários imaginaram que poderiam encher essa água com gás, imitando águas minerais saudáveis. Essas bebidas eram muito populares e, com o tempo, os fabricantes começaram a adicionar outros aromas, gengibre, limão e tônica. E agora temos essa enorme variedade de refrigerantes. Somente no mercado dos Estados Unidos existem mais de 450 refrigerantes diferentes. Agora entre, eu vou te contar como os refrigerantes são feitos. A propósito, você já notou que refris enlatados e engarrafados têm um sabor diferente? Eu também tenho a resposta para isso. Geralmente, existem apenas 3 ingredientes para qualquer refrigerante: água, xarope de açúcar e dióxido de carbono. A diferença entre os refris está na calda, em seus ingredientes e proporções. Existem diferentes tipos de açúcar utilizados na produção. Um deles é a frutose, e basicamente significa açúcar da fruta. Muitos vegetais, frutas e mel a contêm naturalmente. Mas também pode ser produzido especificamente para uso comercial, cultivando cana-de-açúcar, beterraba e milho. Esses produtos são especialmente ricos em frutose. Outro tipo comum de açúcar usado em refris é a sacarose. Sacarose é um nome científico sofisticado para o açúcar que todos conhecemos. É feito de uma molécula de frutose e uma molécula de glicose. Para fazer xarope, um fabricante combina diferentes açúcares, ácidos, aromatizantes e corantes em uma proporção única que só ele conhece. Shhh, é segredo! No geral, o açúcar compõe cerca de 7 a 12% de um refrigerante. Não parece muito, mas é. Uma lata normal de refri contém cerca de 8 colheres de chá de açúcar. Sabendo-se que um norte-americano médio consome quase 2 latas por dia, significa que ingere 16 colheres de chá de açúcar diariamente só no refrigerante. Isso pode levar à obesidade, cárie e muitos outros problemas de saúde. Assim, o principal problema com o refrigerante é o açúcar. Hoje em dia, existem muitos refris sem açúcar. O que os torna doces? Adoçantes artificiais. Os primeiros refrigerantes dietéticos surgiram na década de 1950. Eles visavam pessoas com problemas de saúde. Agora, eles são muito mais populares. Essas bebidas são tão doces quanto refrigerantes comuns, mas são livres de açúcar ou calorias. Ainda assim, os cientistas afirmam que, embora não contenham açúcar, isso não os torna muito mais saudáveis. Voltemos à receita. Então, precisamos de água, xarope de açúcar e um pouco de dióxido de carbono. Mais de 90% do refrigerante é água. Ela deve ser completamente purificada para garantir que não contenha bactérias nem partículas suspensas. A água de alta qualidade é a chave para o sucesso, porque qualquer bactéria pode estragar o sabor da bebida final. Assim, a água é clarificada, filtrada, esterilizada e desclorada. Em seguida, é misturada com xarope em certas proporções, novamente conhecida apenas pelo fabricante e mais ninguém. Então aqui está o refrigerante, mas sem bolhas ainda. Por enquanto, é apenas água muito, muito doce. Se você já experimentou um refri depois que todo o gás escapou, também conhecido como choco, então você sabe. Então, para obter as bolhas, os fabricantes usam dióxido de carbono. É um gás incolor que ocorre naturalmente em nossa atmosfera. Esse gás também pode ser produzido em laboratório e os fabricantes o utilizam para fazer as bebidas. A água colorida adocicada vai para um carbonatador, um tanque pressurizado que injeta dióxido de carbono à bebida, acrescentando todas aquelas bolhas e deixando a bebida borbulhante. Em seguida, o líquido é despejado em uma lata ou garrafa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, esse disco de alumínio futuramente será uma lata. Esse é todo o material necessário para fabricar uma. O alumínio é colocado entre 2 discos em forma de rosquinha com um furo no meio. Em seguida, um cilindro prensa o disco para baixo, transformando-o em um copinho. Esse copo é um pouco maior em diâmetro do que o necessário, então um outro cilindro de tamanho menor pressiona o copo através de outra matriz.
O copo agora tem um diâmetro menor e já está um pouco mais alto, mas ainda não alto o suficiente. Durante a terceira etapa, outro cilindro empurra o copo através de um anel, tornando as paredes do copo ainda mais finas e altas. Em seguida, é preciso fazer uma cúpula no fundo do copo. A prensa empurra o copo em uma ferramenta de forma redonda. A prensa em si tem um recuo côncavo. Assim, quando pressionado, o fundo do copo fica com a forma de uma cúpula. Essa forma é extremamente importante, porque assim a lata fica mais resistente à pressão. E refrigerantes têm muita pressão interna por causa das bolhas. Pois bem, a lata está pronta, só falta cortá-la, imprimir o logotipo e cobri-la com uma tampa. Uma garrafa de plástico é feita de flocos de plástico chamados PET. Eles geralmente são misturados com algum plástico reciclado. Essa mistura vai para uma máquina de injeção que a aquece e derrete os flocos em um líquido espesso. Em seguida, outra máquina empurra o líquido para um molde de formato cilíndrico equipado com um sistema de resfriamento, e as pré-formas endurecem imediatamente. Você obtém tubos de plástico transparentes. Em seguida, as pré-formas são inseridas em um molde que tem o formato da futura garrafa, e uma máquina especial sopra ar em alta pressão para esticar a pré-forma até o formato necessário. Em seguida, o plástico é resfriado para fixar a forma. Refrigerantes têm muita pressão interna. Assim, uma vez que a garrafa esteja cheia, o líquido empurrará o plástico para fora, tornando o fundo um pouco curvado e instável. É por isso que a maioria das garrafas plásticas que contém refri tem 5 saliências na parte inferior. O plástico curvo é mais resistente a qualquer tipo de pressão e dificilmente pode ser deformado. Garrafas de vidro são feitas de matérias-primas naturais. O principal componente é a areia de sílica, que compõe um pouco mais de 70% da mistura. Então, outros 12 a 16% são carbonato de sódio. É necessário para fazer a areia de sílica derreter uniformemente. Em seguida, o calcário compõe cerca de 10% da mistura e ajuda a tornar o vidro mais durável. Para fazer uma garrafa de vidro, o equipamento da fábrica primeiro mistura todas as matérias-primas necessárias, depois aquece a mistura até uma temperatura de 1500 graus Celsius e a mantém assim o dia todo. Quando todos esses ingredientes se fundem, se transformam em um líquido pegajoso que é derramado da máquina. Em seguida, é feito um corte em peças precisas. Uma peça, uma garrafa de vidro. Em seguida, cada peça de vidro derretido vai para o primeiro molde que a transforma em parison, uma versão parcialmente formada do produto final. Depois disso, cada parison vai para um molde de sopro feito de aço. Lá, o parison é aquecido novamente e o equipamento sopra ar comprimido para dentro, esticando o vidro até sua forma final. Agora, a garrafa está quase pronta. Ela viaja através do fogo na saída. Gradualmente, as máquinas esfriam a garrafa e está pronta para ser usada. Antes de ser enchida com refrigerante, a garrafa deve ser limpa, mesmo que tenha acabado de ser feita. Há uma grande máquina que pega cada garrafa, a vira de cabeça para baixo e a enxágua com água. Em seguida, a garrafa é levada mais longe para ser enchida. Tudo é feito para garantir que todas as garrafas estejam absolutamente limpas e que nenhuma bactéria possa trabalhar o sabor da bebida. Por fim, as garrafas são enchidas com a bebida, tampadas e estão prontas para viajar para as lojas. Agora, de volta à resposta à nossa pergunta principal. Por que o refrigerante enlatado tem um sabor diferente do engarrafado? A chave está no material que é usado para produzir latas e garrafas. Uma lata é feita de alumínio e tem um revestimento de polímero. Esse revestimento pode absorver um pouco do sabor do refrigerante, alterando-o um pouco. Além disso, algumas pessoas são tão sensíveis ao sabor que podem sentir o sabor metálico ao beber de uma lata. Não é o sabor do refrigerante, é o sabor da lata que toca seus lábios. Então, se o gosto metálico te incomoda, é só despejar o refrigerante em um copo. O refri armazenado em uma garrafa de plástico também pode ter um sabor um pouco diferente. O problema aqui é que o plástico contém um composto químico chamado etanol. Ele é transferido da garrafa para a bebida, o que muda um pouco o seu sabor. Então, se você quer beber um refrigerante mais próximo do sabor original, sua melhor opção é consumir suas bebidas em garrafa de vidro.